receber agora a nossa palestrante, a senhora Elaine. Boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Então, a conversa hoje foi um desafio e tanto, porque é um tema, tudo bom? Obrigada, super abrangente, e eu fiz um corte na conversa que nós vamos ter hoje, considerando que as informações que a gente encontra no Livro dos Espíritos e num trabalho que eu encontrei do Centro de Estudos Brasileiros Espíritas. Eles fazem um recorte e um comentário alongado sobre o tema. E o tema é livre-arbítrio. Lembra da fria que você me colocou? E que eu aceitei em função do meu livre-arbítrio? Deixa eu só achar aqui a minha cola. Muito bem. Efetivamente, né, todas as nossas ações, todo o nosso momento atual é resultado de uma trajetória e das escolhas que nós fizemos até aqui. Nós todos. Sempre há uma necessidade da gente pensar, mas será que é assim mesmo? Né? Será que fui eu que escolhi desse jeito, desta forma, aqui e agora, do jeito que está? E o melhor de tudo é que a resposta é sim. Né? Cada um de nós é herdeiro da sua própria história. Eu gosto muito dessa imagem, né? Ser herdeiro de si mesmo. Então, tudo que se encontra na criação é resultado do nosso processo de transformação, do nosso resultado de aprimoramento, dos nossos aprendizados, daquilo que a gente foi colhendo e acolhendo como verdade para cada um de nós. Isso resulta em quem somos hoje. E como é um processo ativo, né, aquilo que a gente agrega no que trouxe vai resultar quem seremos amanhã, depois de amanhã e nas vidas que ainda teremos. Porque somos seres em processo evolutivo. Não é paralisado, não é estanque, não é fatal. É um processo de escolha constante. E nós humanos, enquanto homens e mulheres, estamos nessa marcha rumo a quê? O que Kardec nos ensina e nos lembra? Do átomo ao arcanjo. Se está longe ou se está perto, não dá para saber. Mas é para lá que a gente está indo. Né? Para um espaço chamado de angelitude. Todos nós seremos anjos, como canta uma música. Fomos criados simples e ignorantes. Simples não quer dizer fácil. Então, nesse espaço de simples e ignorante, no processo inicial da nossa caminhada, nós éramos conduzidos pelo quê? Porque predominava em nós o animal humano. Então, nós éramos direcionados pelo nosso instinto. Na medida em que fomos evoluindo, fomos tomando consciência de quem somos nós, de que aquilo que a gente fazia dava um resultado X ou Y, né? Nós fomos conquistando um poder de cada vez mais poder fazer mais escolha. Então dá para afirmar que o livre-arbítrio é um elemento do nosso progresso consciente. Consciente é aquilo que eu domino, que eu conheço, que eu sei. E baseado nisso, eu tomo uma decisão. Normalmente, quando temos uma decisão importante para tomar, o que a gente faz? A gente pondera todas as possibilidades para fazer a escolha mais acertada naquilo que eu desejo. Né? E podem ser escolhas diferentes para pessoas diferentes.
em função do que cada um espera a partir daquilo. Às vezes a gente busca um conhecimento para realização pessoal simplesmente, para sanar a partir de uma necessidade simplesmente de saber. Outras vezes buscamos o conhecimento para instrumentação profissional. Outras vezes o conhecimento para um trabalho como nessa casa, como isso estava nos convidando a estudar, para quê? Para servir, para passar adiante esse conhecimento, não só para benefício próprio. Então a gente vai fazendo as nossas escolhas. O que moveu a sua escolha para decidir estar aqui e agora nessa casa hoje? Se a gente for perguntar, nós vamos encontrar muitas respostas aqui para uma mesma pergunta. Então essa consciência vai nos permitindo esse poder. Quanto mais o espírito, enquanto espírito, nós vamos burilando, refinando os nossos conhecimentos, o nosso intelecto, a partir de, agregando aí, conhecimento de relações, conhecimento sobre si mesmo, conhecimentos técnicos sobre inúmeras coisas da vida, conhecimento afetivo, conhecimento emocional. Quando a gente começa a compreender como as nossas emoções funcionam, como eu reajo diante do ódio, como eu reajo diante da tristeza, como eu reajo diante do amor, nós somos diferentes. Esses sentimentos promovem em nós situações e atitudes diferenciadas. Mas na medida em que a gente conhece isso, a gente vai tendo um aprendizado que nos permite fazer escolhas melhores para o nosso processo evolutivo. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento religioso ou espiritual. Por que a gente vem a uma casa de religião? O que isso agrega a cada um de nós? Qual é a busca que faz com que a gente tenha essa necessidade? E a partir desse conhecimento espiritual, o que mais eu sei sobre mim? No que isso me fortalece? Então essa liberdade de buscar vai nos permitindo cada vez ficar mais dono das escolhas, donos da própria vida. E sempre movido pelo quê? O que nos move nessas buscas? A vontade, Essa é a força que vai nos levar a buscar. Toma a decisão movido por uma vontade e vai. Pode ser que chova. Tudo bem, não tem problema chover. Chover faz parte da vida, Então, na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E a resposta é simples e direta: sim, há. No pensamento. No pensamento, o homem ou a mulher gozam de uma liberdade sem limites. E você já viu que às vezes a gente encontra pessoas que não é livre nem no pensar? Ela se enclausura de tal forma que até pensar diferente da caixinha é proibido. Quem proibiu? Quem controla o que você ou eu podemos pensar? Então é importante lembrar disso. Aí nós temos liberdade absoluta. Pode-se, ele usa uma frase bonita, pode-se deter o voo do pensamento, mas não aniquilá-lo. Nós podemos ser constrangidos até a diminuir, a reter ou não manifestar, mas de pensar de maneira alguma. Então a liberdade de ação e a de atitude encontra limites, mas o pensamento não. E onde está o limite das atitudes? O limite das atitudes se encontra no direito do outro. Minha liberdade
vai até onde começa a sua. Porque nós somos seres que convivemos, nós vivemos em grupo. Portanto, há que se respeitar o espaço do outro, o limite do outro. O meu limite vai até onde começa o seu. Para quê? Para boa convivência. Quando isso não acontece, aí a gente faz guerra, porque esse território é meu e você quer. E aí a gente faz guerra de muitas espécies, de território de terra mesmo, de território de bens, de território de pessoas. Você conhece pessoas que acham que são donas de outras pessoas? Que dizem o meu marido, a minha mulher, o meu filho. Se essa jornada é transitória e nada é, tudo está, quem é de quem? É para se pensar, não é? Um filho é meu ou está meu? Está meu. É só por hora. Né? É só por hora. E está aí já um grande aprendizado para a gente começar, né, assim, a amar para poder desapegar. Nesse capítulo, então, do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, onde trata de um subitem chamado Lei de Liberdade, Kardec afirma: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a vontade. E não é a vontade do outro, é a vontade de cada um. Né? Às vezes a gente gostaria muito de ter em quem pôr culpas, ou responsabilizar. Mas nesse quesito não vai dar. E aí ele continua, na questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de liberdade absoluta? E ele reforça: não, porque todos necessitais um dos outros. Eu preciso do outro para ele me validar. Sem a existência do outro, nem eu sei quem sou. Aí a outra questão: qual seria então a condição na qual o homem poderia gozar de liberdade absoluta? Só tem uma: o eremita no deserto, sem nenhum outro ser humano por perto. E eu amplifico isso: sem nenhum outro ser por perto. Porque se aparecer um cachorrinho, a gente já vai fazer amarras ali, né? Já vai fazer uma ligação direta e já vai ficar limitada essa liberdade. O livre-arbítrio, né? Ele começa a acontecer quando? Desde que a gente nasce, desde o nascimento, desde que a gente começa a desenvolver? Sim, né? Com graus diferentes. Uma criança tem uma liberdade de escolha totalmente diferenciada de um adolescente, de um ser adulto, de um ser mais amadurecido e consciente das suas faculdades. Então, e a partir disso a gente pode pensar: quem faz uso do livre-arbítrio para causar sofrimento ao outro? Qual é o resultado disso? Infelicidade de si mesmo. Porque tem uma coisa muito mais antiga ainda de tudo isso, que diz assim: é dando que se recebe. Uma lei natural, outra é: tudo que vai, volta. Então, se a gente por acaso, né, provocou ou infelicitou alguém, isso voltará. Porque não é Deus que vai promover essa ação. É a nossa própria consciência de reparação, de resignação, que vai fazer com que a gente mais tarde vá prestar conta desses atos, vá correr atrás do prejuízo. Então, na condição de homens e mulheres livres, pode-se tudo. Porém, né, tem que lembrar que existe uma lei de ação e reação. Nós podemos escolher ser pessoas honestas ou desonestas. Isso é uma escolha. Ninguém impõe isso.
Nós podemos escolher ser pessoas amáveis ou desagradáveis. Isso é uma escolha. Ah, você estragou o meu dia. Será mesmo que alguém me estraga o dia de alguém? Se houver uma predisposição e uma pré-decisão de que nada me afeta, isso é um aprendizado. Nós estamos nesse caminho. Uma hora seremos bons nisso. Seremos tão bons que a gente vai conseguir perceber: isso é teu e isso é meu. E a gente não mistura nem coisa boa, nem coisa que não é boa. A gente consegue estabelecer esses limites, independente das relações que existem entre nós. Porque em todas as situações, todas, nós vamos ter, no mínimo, 2 caminhos a seguir. 2 ou mais possibilidades. E na medida em que a gente evolui, a gente vai vendo que é assim mesmo. Na medida em que a gente se instrumenta, a gente vai vendo que a gente tem sim mais possibilidades, né? Por mais que, mas poderia ter feito de outra maneira. Sempre vai haver 2 caminhos ao menos. E a todo momento nós somos convidados a fazer escolhas. Uma atitude ou outra atitude. O tempo todo, causa e efeito, ação e reação. E antes ainda de estarmos aqui, né, encarnados, no estado errante, ao se preparar para essa reencarnação, nós tivemos a possibilidade de fazer escolhas para essa existência aqui, assim como teremos para as próximas. Segundo o quê? Qual é o critério para aquilo que a gente vai escolher? Segundo o nosso grau de perfeição, sobre o estado de evolução em que nos encontramos. Então, se não está bom alguma coisa nessa aqui, né, dá para tomar consciência disso, aprender, para numa próxima já fazer a outra lição, a próxima lição. Como num caminhar de escola, né, que tem lá o ciclo 1, 2, 3, e se eu posso fazer o 2 se eu concluir o primeiro? E quantas vezes será que estamos repetindo algumas coisas? Então essa reencarnação normalmente é consentida a partir das nossas escolhas. Porque Deus não tem pressa. Quantas precisar, né? Ele sabe muito bem esperar. Ele não apressa uma expiação, uma prova. Fica a nosso critério. Mas a sensação que eu tenho, e agora isso é uma coisa particular minha, é que na hora de fazer escolha, a gente se acha. E aí a gente exagera. Né? Por isso que às vezes vem umas coisas que, ai meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi essa coisa, ou essa pessoa, ou essa situação? Mas tudo bem, né? Se não der nessa, vai dar na próxima. Então, quando o espírito, e essas escolhas, né? Quando não tem condições, porque essa também é uma pergunta, nós não estamos nos mesmos estágios. Por inferioridade ou por persistência na má vontade, olha que interessante isso. Às vezes a gente faz birra. Não quero passar dessa prova não quero sair desse ano. Né? Por má vontade e não se mostra apto a fazer a escolha que será útil ao seu desenvolvimento, aí sim haverá interferência. E quando não temos condições de escolher por nós mesmos, muitas vezes quem escolhe por nós são pessoas que nos amam, que nos conhecem a tal ponto que sabem das nossas necessidades e sabem qual é a medida que nós poderemos alcançar. Então, sempre será escolha. Aí você ainda pode estar se perguntando, há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possam evitar? Sim, há fatos que tem que acontecer. Porque senão a gente não sai daquele degrau, não avança, não alavanca, né? E também não é fatal. Não é fatal por quê? Porque eu escolhi. E se eu der conta, bem. E se eu não der conta, bem também.
outras oportunidades a gente vai ter. Então o homem, por sua vontade, por seus atos, podem fazer com que os acontecimentos que deveriam acontecer não aconteçam. E aí é o grande exercício do livre-arbítrio. Sim, nós podemos mudar umas situações. Desde que essa mudança continue se harmonizando com a vida integral que a gente escolheu, ou que seja para evitar um mal maior, ou para fazer um bem maior, nós temos essa liberdade de redirecionar a rota. Como um navio, por exemplo, que está em alto mar e que, se seguir a rota X, vai dar de frente a uma tempestade. Então precisa redirecionar, porque o sonar lá avisou, ele redireciona. Mas ele vai para o mesmo lugar, vai chegar no mesmo porto que havia previsto. Só vai fazer um outro caminho. E essa liberdade, ela é nos dada. Então o futuro é construído todos os dias. Adquirimos conhecimentos novos através do quê? Das experiências, das vivências, da convivência, que eu diria que é assim, o nosso maior desafio, né, nesse exercício de liberdade, é o conviver em casa, com o vizinho, na casa espírita, no trabalho e por aí vai. Então, ao longo das existências, tanto no plano espiritual como no plano terreno, encarnados e desencarnados, estamos sempre em marcha. Dentro dos limites do quê? Do entendimento de cada um, do grau de consciência de cada um. Portanto, esse grau define a consequência, o efeito, o desdobramento e as novas situações, os resultados, a partir da escolha que a gente fez aqui. Então, sempre vislumbra uma grandes possibilidades. E o aspecto mais importante para que a gente possa fazer escolhas cada vez mais assertivas, qual é? O autoconhecimento. Né? É fundamental para o exercício do livre-arbítrio se conhecer. Lembra lá? A questão que tem no livro dos Espíritos é assim: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Você se lembra? Questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não sei como eu funciono, como eu vou lidar com as coisas? Então, considerando que toda tomada de decisão sofre influência do meu limite e daquilo, do ambiente onde eu estou inserido, dos paradigmas que nós vamos criando, como cultura, inteligência, as contingências, aquilo que acontece diante de uma determinada situação, tudo isso pode o quê? Potencializar ou dificultar as nossas escolhas. Quantas vezes, diante de uma situação extremamente importante, você recuou, pediu um tempo, né, para analisar melhor a questão? Isso é extremamente útil no nosso processo evolutivo. Quanto mais nos conhecemos, mais repertório nós vamos ter para fazer uma escolha assertiva. Os caminhos são múltiplos, as situações são extremamente diferentes e as respostas diversas. Por quê? Porque somos diferentes. O critério para encontrar uma resposta mais adequada é individual. Não estamos no mesmo patamar. Eu não sei quando foi que eu comecei a minha trajetória. Você também não sabe. O teu companheiro que está junto também não sabe. Então as respostas muitas vezes são muito diferentes, em situações aparentemente idênticas. E na medida que os membros de um grupo evoluem e se esforçam para romper essas limitações, o que acontece? O grupo também evolui. Na medida que os frequentadores dessa casa
estudam, praticam o trabalho, a proposta a qual ela veio, com o tempo nós vamos tendo um grupo muito grande de trabalhadores e de pessoas envolvidas nesse ideal. E aí, né, aquela coisa assim, na multidão se arrastando na direção de um algo maior, de um bem maior. E aí a gente, quando fala em grupo, lembra de um outro grupo, onde as encrencas às vezes parecem maiores. Família, alguém que conhece? Né? Então assim, e a família pode, olha o verbo, determinar, criticar, inibir, sustentar, reforçar, permitir, propiciar, direcionar, induzir, estimular pensamentos e atitudes. Vai depender, né, de que nível evolutivo que essa família se encontra, o grau de conhecimento das suas limitações ou não. Por isso que a gente precisa estudar, né? O meio cultural onde a gente está inserido, onde a gente compartilha as nossas experiências, também pode estimular ou não, né? Então, dentro desses conceitos fundamentais que compõem o núcleo do Espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto de lei maior que sustenta todo o processo de evolução. Se nós não tivéssemos a capacidade de escolher e de fazer diferente, talvez a gente ainda estivesse fazendo fogo, raspando uma pedra na outra, né? Talvez. Ou outras coisas mais primitivas ainda. Então, o espírito que reencarna, ele se submete a algumas condições que o fato de estar na Terra exige dele um movimento. E quando eu falo aqui espírito, eu estou falando de cada um de nós, né? Eu coloquei assim só de uma forma didática. E aí eu te pergunto, o que é que tem aqui na Terra que pode interferir na nossa capacidade de escolha? Coisas básicas da sobrevivência do corpo. Alimentação, sono, o grau de envelhecimento ou não, as limitações físicas que vieram junto ou se fizeram na caminhada, alterações de visão, alterações de audição, as formas como a gente se comunica, as condições do meio ambiente onde a gente está inserido. Tudo isso pode ser limitante ou não para as nossas escolhas. E a partir disso, eu quero lhe fazer um convite agora, para que você reflita em termos de liberdade de escolha só o dia de hoje. Ao despertar, ao abrir os seus olhos pela manhã, qual foi o pensamento que você agasalhou? Quando você ouviu que estava chovendo na sua janela? Foi uma escolha, porque agasalhar é colocar aqui, ó, colocar juntinho, porque pode ter passado vários pensamentos, mas você pensou um e agasalhou. Qual o sentimento que você se impregnou dele ao despertar? Oba! Mais um dia? Oba! Mais um dia. Né? Isso faz toda a diferença. Faz tanta diferença como eu penso, como eu recebo um dia. E para ilustrar um pouquinho, eu trouxe umas fotografias para mostrar para vocês. Você sabe que o nosso corpo é feito de 75% de água, certo? É por isso que a gente precisa tomar no mínimo 4 litros de água por dia. Tem gente que pensa que é 4 copos, não é não? Portanto, o pensamento, tendo o poder de fazer diferença no meu estado de como eu vou me portar, me sentir, etc. e tal, tem um japonês que inventou aí uma pesquisa, né, o Dr. Emoto, e começou a fotografar cristais de água em diversas situações, aleatoriamente, primeiro, e depois induzindo, no sentido de que ele pegava um copo d'água e punha esse copo ouvir um mantra sobre amor. Pegava um outro e fotografava, né, a molécula da água desse copo.
Aí pegava um outro copo d'água e começava a falar coisas horríveis para esse copo d'água, a demonstrar todo o seu mau humor, toda a sua raiva, e fotografava o cristal desta água. E por aí foi, com muitos sentimentos ele fez isso, com música, com orações, com águas de alguns lugares extremamente protegidos, em lugares do bem, em águas de rios extremamente poluídos. E aí, essa é a foto de uma das moléculas de água que ele fotografou. Isso aqui é uma molécula de água submetida a um pensamento e uma vibração de ódio. Essa daqui é uma molécula de água de vibração de honestidade. Um pouquinho diferente da outra, né? E essa com vibração de amor. Vocês estão vendo aí fora, né? Vibração de amor. Se eu sou... Tem mais algumas aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de água diante de uma oração. E essa aqui, diante simplesmente da repetição de duas palavras: amor e gratidão. Se eu e você somos 75% água, faz ou não faz diferença o que eu agasalho ao acordar todos os dias? E é uma escolha. Esse dia pode ser uma droga porque está chovendo, ou ele pode ser uma bênção porque está chovendo. É simples assim. A escolha é simples assim. Continuando no seu dia. Quando você fez a sua higiene matinal, você estava ali, totalmente consciente, fazendo aquele cuidado pelo cuidado, prestando atenção em você, se olhando. Quando você olha no espelho, você se vê, ou você vê o que você foi fazer? É diferente. Consciência e presença geram autoconhecimento. Ao se alimentar durante o dia de hoje, você comeu porque estava com fome? Como você fez essas escolhas? Era porque simplesmente era gostoso? Ou porque por alguma razão você precisa comer isso? Ou porque era o que tinha? Vejam, só aí foram 3 possibilidades. Aposto que você deve ter pensado em mais outras. O que escolheu, o que decidiu em você o que você ia vestir? O conforto? O se apresentar bem? Ou porque estava chovendo? Ou porque você não estava nem aí? Veja, 4 possibilidades rápidas. Você saiu a pé? De carro? De carona? Ou não foi a lugar nenhum? Porque estava chovendo? Veja, não precisa ir longe para a gente exercitar esse poder que é nosso. Você agradeceu esse dia? Ou você simplesmente chegou até agora e já é de noite? É uma escolha. Como a gente vai conduzindo cada dia? Tem presença, tem consciência ou é automático? E aí a gente às vezes está tão cansado. Você já viu alguém dizer assim: estou tão cansado e nem sei de quê? Onde é que você estava? Né? Onde é que você estava quando isso tudo aconteceu e você ficou cansado? Ou cansada? Então assim, isso é exercício, né? De escolha. Você beijou ou abraçou quem mora com você antes de sair de casa? Quem abraçou, levanta a mão. Quem beijou, levanta a mão. Eba! Está melhorando o índice desta casa. Né? São escolhas. São escolhas. Você conhece pessoas que vivem extremamente carentes e estão capazes de dizer em voz alta: ninguém me ama.
Ninguém me deu um abraço hoje. Tá, e daí? Você vai ficar plantado, feito árvore, ou vai correr atrás do prejuízo? São escolhas. Então, pelo dia de hoje, podemos ficar por aqui, né? E aí eu escolhi algumas frases que eu encontrei por aí. Uma delas diz assim: viver é isto, ficar equilibrando entre as escolhas e as consequências. E é por aí mesmo. São as nossas escolhas que revelam quem realmente somos, muito mais que as nossas qualidades. Essa pérola foi tirada do filme As Relíquias da Morte, do Harry Potter. É o máximo, gente. São nossas escolhas que revelam quem realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Porque às vezes a gente guarda as nossas qualidades. Eu sou quem eu sou hoje pelas escolhas que fiz ontem. Eleanor Roosevelt. Essa é ótima. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar nas grandes escolhas da vida. Ele já partiu dessa. Steve Jobs. E essa não encontrei autor, mas também é muito boa. Não vivo de chances, vivo de escolhas. São boas, né? Para a gente lembrar no dia a dia. E para fechar, eu quero contar uma história para vocês. Conto uma história de uma mulher muito vitoriosa, que aos 31 anos de idade, com uma filha de 10 anos, teve paralisia e perdeu os movimentos totais das pernas. Jamais se entregou ao desânimo, pelo contrário, conseguiu ser mais ativa ainda do que quando as pernas se moviam. Diplomou-se em educação especial e aprendeu tudo o que podia e que havia naquele momento sobre educação e deficiência. Depois fundou até um grupo chamado Os Incapacitados. Seu exemplo modificou a vida daqueles com quem ela conviveu, principalmente a filha, que se sentiu motivada a fazer direito e se especializar na área de direito penal. E já já vocês vão saber por que ela escolheu o direito penal. Apesar da paralisia, a mulher se envolveu no auxílio aos detentos da cidade onde ela morava, levando mensagens de inestimável valor. Como ela não podia andar, ela escrevia cartas às pessoas que estavam na prisão. E dentre essas cartas, ela destaca uma que fez ela pensar muito sobre a questão de estar preso ou não. Ela começa a carta: querido Weimar, quero que saiba que tenho pensado em você com frequência desde que recebi sua carta. Você mencionou como é difícil estar preso atrás das grades e meu coração se une ao seu. Mas quando você disse que eu não imagino o que é estar numa prisão, senti-me compelida a dizer que está errado. Existem diferentes tipos de liberdade, Weimar, diferentes tipos de prisão. Às vezes, nossas prisões são autoimpostas. Quando com 31 anos levantei-me um dia para descobrir que estava completamente paralisada, senti-me numa armadilha. Dominada pela sensação de estar presa dentro de um corpo que não me permitia mais correr, dançar ou mesmo carregar a minha filha nos braços. Fiquei ali deitada por muito tempo, lutando para chegar a um acordo com a minha enfermidade e buscando compreender o que é que a vida tentava me dizer. Certo dia, então, me ocorreu que, na realidade, ainda havia opções abertas para mim e que eu tinha liberdade para escolher entre elas. Será que eu iria sorrir quando visse meus filhos de novo ou iria chorar?
Iria me zangar com Deus? Ou iria pedir para Ele para que fortalecesse a minha fé, para que eu encontrasse caminhos? Em outras palavras, o que eu iria fazer com o livre-arbítrio que Ele havia me dado e que ainda era meu? Tomei a decisão de lutar, enquanto estivesse viva, para viver mais plenamente possível, para procurar tornar as minhas experiências aparentemente negativas em experiências positivas. Procurar formas de transcender minhas limitações físicas, expandindo minhas fronteiras mentais e espirituais e emocionais. Eu poderia escolher entre ser um exemplo para os meus filhos, ou poderia murchar e morrer emocionalmente e até fisicamente. Então, Weimar, existem muitos tipos de liberdade. Quando perdemos um tipo de liberdade, temos que simplesmente encontrar outro. Você e eu somos abençoados com a liberdade de escolher entre bons livros. Os livros que iremos ler, os quais deixaremos de lado. Você pode olhar para as suas grades ou pode olhar através delas. Você pode ser um exemplo para os prisioneiros mais jovens ou pode se misturar aos encrenqueiros. Você pode virar as costas a Deus ou pode amá-lo ou buscar conhecê-lo mais. Até certo ponto, Weimar, estamos nisso juntos. Eu amei poder olhar através das grades. Não importa a prisão em que eu esteja, vai ser sempre possível olhar através das grades. E um neurocientista americano escreveu um livro com o título Livre-arbítrio. Ele é considerado um brigão com as religiões. Ele não nega Deus. Segundo ele nega o Deus das religiões. Mas ele faz uma afirmação que independe disso tudo. Ele diz assim: reconhecer que a minha mente consciente nem sempre vai originar meus pensamentos, intenções e ações, não muda o fato de que pensamentos, intenções e ações de todos os tipos são necessários para uma vida plena